Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos discutir uma das biomoléculas mais importantes que nós temos no nosso organismo, os lipídios. Os lipídios, eles costumam ter uma acepção um pouco distinta na nossa sociedade, são relacionados muitas vezes a coisas ruins, a gente escuta até esses termos, mau colesterol, substâncias que estão ligadas ao cometimento da obesidade, a doenças relacionadas ao ganho de peso. Mas os lipídios, eu posso assegurar que são substâncias que evolutivamente foram muito bem selecionadas para serem as nossas principais reservas energéticas. E mais, elas não têm apenas esse papel. Vamos discutir primeiro a definição do nome lipídio. Então, o seu nome ele vem do grego, lipos, que significa gordura propriamente, e é uma classe de compostos com estrutura muito variada. Vocês verificarão que, diferentemente das proteínas e dos carboidratos, que possuem uma estrutura comum a todas as suas moléculas, os lipídios não têm isso. Os lipídios se constituem numa classe de substâncias muito variadas e que possuem diferentes estruturas moleculares. Talvez uma das únicas características comum a todas as moléculas desse grupo seja a sua hidrofobicidade, ou seja, a sua não solubilidade em solventes polares. Mas mesmo isso, nós temos algumas pequenas exceções que nós podemos discutir. Portanto, é muito mais fácil para nós, no lugar de procurarmos uma definição molecular para lipídios, nós estudarmos os lipídios como historicamente vêm sendo classificados. E aí nós temos basicamente 5 classes de lipídios. Os ácidos graxos, talvez a mais comum, os triacilgliceróis, glicerofosfolipídios, esfingolipídios e os esteroides. Bom, os ácidos graxos, que podem ser na química orgânica encarado como ácidos carboxílicos, é a mesma coisa, na visão da bioquímica são chamados de ácidos graxos porque foram encontrados na gordura, que em espanhol nós podemos falar graxa. E um dos primeiros ácidos graxos que foram descobertos, ele foi investigado, foi descoberto na manteiga, né, que em inglês nós chamamos de butter, e daí que vem o nome ácido butírico. Bom, mas o ácido graxo mais comum no nosso metabolismo é o ácido palmítico. É um ácido que nós podemos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. E ele é um dos principais constituintes da nossa reserva adipócita, nossa reserva de tecido adiposo, que nós realmente temos para a reserva de substratos do ponto de vista energético. Nós podemos muitas vezes também desenhá-lo da seguinte maneira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e representarmos apenas as estruturas que não são átomos de carbono. Então vocês poderão verificar aí nos seus estudos as duas maneiras de representar essas moléculas maiores, né? Não estranhem se vocês verem essa forma, que é a forma condensada, né, ou stick. Bom, os triacilgliceróis são moléculas que contêm, como o próprio nome já diz, 3 grupos acil ligados a uma molécula de glicerol. Acil é uma maneira genérica de falar ácido graxo. Assim como eu posso falar de maneira genérica cachorro e não me referir a uma raça, se é um dálmata, um cocker spaniel, enfim, eu posso falar grupo acil e eu estou me referindo a qualquer ácido graxo, palmítico, araquidônico, linoleico, linolênico. E glicerol é justamente essa molécula de 3 carbonos que originalmente possuía 3 grupos hidroxilas ligadas a ela. Ou seja, é um triálcool que, quando é substituído com moléculas de grupo acil, formam o triacilglicerol. Aqui nós temos a estrutura de éster ligando o grupo acil a um glicerol originalmente. Os glicerofosfolipídios são moléculas que têm os lipídios ligados ao grupo fosfato e ligados ao glicerol.
Então aqui, por exemplo, nós temos a estrutura do glicerol, essa imagem retirada de um dos livros da nossa biblioteca virtual, o livro dos autores Anita Marzocco e Bernardo Torres, e o glicerol ele é substituído por grupos acil e uma dessas ligações pode se ligar a qualquer um desses ligantes que nós representamos aqui como um X, aqui dizendo quem pode ser o X, é água, etanolamina, colina, serina, glicerol e assim por diante, formando essa categoria de glicerofosfolipídios. Os esfingolipídios, que são moléculas semelhantes à estrutura que eu mostrei anteriormente, só que o grupo X ele é substituído por outras estruturas e nós temos também a presença de uma dupla ligação entre carbonos na molécula do primeiro grupo acil. Os esteroides, que são moléculas precursoras de hormônios, principalmente hormônios sexuais, como a testosterona, a progesterona, e que são todas elas, essas moléculas de esteroides, derivadas da molécula de colesterol. Portanto, colesterol é uma substância extremamente fundamental para o nosso organismo. Ela serve não apenas para fazer os hormônios, a síntese dos hormônios sexuais, que são extremamente importantes para o nosso metabolismo, que dão as características sexuais secundárias, que são importantes para a síntese de proteína, sobretudo a massa muscular, sais biliares, que são fundamentais para a digestão de lipídios no nosso tubo digestório, mas que muitas vezes o colesterol eles são chamados por duas categorias, o bom e o mau colesterol. E eu gostaria de fazer uma correção nesse sentido. Primeiro, que não existe dois tipos de colesterol, só existe um tipo de colesterol, que é essa molécula que eu apresento aqui para vocês, que é a molécula do ciclopentano peridofenantreno, né, por esse nome grande, né, até difícil da gente pronunciar, fica evidente porque que nós chamamos ele simplesmente de colesterol. E o colesterol ele entra na composição de determinadas substâncias chamadas de lipoproteínas. Lipoproteínas são estruturas chamadas de agregados supramoleculares, ou seja, são estruturas que têm dimensões maiores do que dimensões de moléculas isoladas, por isso agregados supramoleculares. E esses agregados, eles são importantes, sobretudo no transporte de lipídios dentro do nosso organismo. Vamos imaginar o seguinte, eu falei para vocês no começo da aula que uma das características, talvez única de todos os compostos dentro da classe dos lipídios, seja a hidrofobicidade, ou seja, a sua incapacidade de se solubilizar em solventes polares, né? Hidrofobicidade vem do nome hidro, água, fobia, aversão, medo, né, do grego. E, portanto, nós podemos analisar num experimento muito simples, se nós misturarmos água e óleo, que nós teremos duas fases, a fase óleo separada da fase água. Agora, imagine o seguinte, nós somos constituídos basicamente um adulto 60% aproximadamente em água e uma criança 70% aproximadamente em água. Nós nos alimentamos de lipídio, como que esse lipídio pode ser transportado por todo o nosso organismo se ele não tem afinidade por solvente polar, consequentemente água? Então, uma característica evolutiva que nós desenvolvemos foi justamente sermos capazes de desenvolvermos agregados supramoleculares que envolvem os lipídios. Esses agregados têm uma constituição tal de que, no seu interior, eles possuem uma estrutura, na sua parte interna, uma estrutura lipofílica, uma afinidade por lipídio, e na sua parte externa, uma estrutura hidrofílica, uma afinidade por água. É como se fosse uma bola de capotão. Vamos imaginar que o couro da bola seja hidrofílico, tem afinidade por água, e o seu interior seja lipofílico, tem afinidade por lipídio. Então ela pode envolver o lipídio, de modo que o seu interior tem afinidade por essa substância, e ela pode ser transportada, pode ser carreada, ela pode se locomover ali por um meio cheio de água, porque a sua parte externa ela é hidrofílica, tem afinidade por água. E essas lipoproteínas são em 5 tipos. Os quilomicrons, VLDL, IDL, LDL e HDL. E é aqui que começa a falácia, né? Que costumam dizer que nós temos dois tipos de colesterol. O bom colesterol, chamado de HDL, e o mau colesterol, chamado de VLDL ou LDL.
Então, colesterol, é o ciclopentano, peridofrenantreno. E o colesterol, ele entra na composição de todas essas lipoproteínas. A questão é que o nome que nós damos a essas lipoproteínas, sobretudo essas siglas, são decorrentes da sua densidade. Vamos lembrar que densidade é uma variável da física, né, que leva em consideração a massa de uma substância pelo seu volume. Ou seja, quanto maior o volume de uma substância, menor a sua densidade. E quanto maior a massa de uma substância, maior a sua densidade. Ou seja, coisas que têm densidade pequena têm grande volume. Coisas que têm densidade grande têm grande massa. Bom, se nós pegarmos aqui essas siglas, nós vamos verificar que VLDL vem do inglês, né, que significa Very Low Density Lipoprotein, ou seja, uma lipoproteína de muito baixa densidade, ou seja, uma lipoproteína que tem um grande volume. IDL seria de densidade intermediária, LDL de densidade baixa e HDL, High Density Lipoprotein, ou seja, uma lipoproteína de alta densidade. Se ela tem alta densidade, então provavelmente ela tem uma grande massa e um volume pequeno. Portanto, essas duas substâncias que eu vou destacar aqui têm dimensões muito maiores do que essa substância chamada HDL. E aí, isso está evidente por essa tabela que eu apresento aqui, na qual mostra que VLDL e LDL têm dimensões maiores do que a da HDL. Muito bem, o que pode acontecer? Coisas que têm dimensões grandes nos nossos vasos sanguíneos, principalmente quando chegarem capilares, são vasos muito pequenos, podem favorecer o entupimento desses vasos. Os tais as placas de ateroma, que provocam aterosclerose, que impede o fluxo sanguíneo, levando a problemas vasculares. E se não há um fluxo sanguíneo, nós podemos esperar que as células subsequentes a essa placa de ateroma, por falta de nutrientes e de oxigênio, podem morrer. Se essas células estiverem num tecido vital, coração ou cérebro, podem levar a falências muito importantes, um infarto do miocárdio ou um acidente vascular encefálico, do tipo isquêmico ou algo do gênero. Existem vários tipos de situações patológicas que podem ocorrer. O fato é que, por conta disso, quando nós analisamos algumas recomendações médicas, né, da Organização Mundial de Saúde e mesmo organizações nacionais, nós vamos encontrar limites mínimos para as lipoproteínas chamadas VLDL, IDL e LDL, e limites máximos, porque essas substâncias em grande quantidade podem promover uma incidência maior desse tipo de alteração vascular que eu falei, a arteriosclerose. Já o HDL, ele tem limites mínimos, porque não podemos ter menos do que a substância é necessária no organismo, mas não tem limites máximos, porque além de ter uma dimensão incapaz de provocar os mesmos efeitos das outras substâncias, ela também tem um papel no nosso organismo de retirada de lipídios para levar principalmente ao fígado, onde ele será metabolizado. Então ele meio que vai ter uma ação de limpeza dos nossos vasos sanguíneos. Dessa forma, como nós temos um limite máximo dessas substâncias, VLDL e LDL, há uma necessidade médica e nutricional de um controle das substâncias que nós ingerimos para que nós não superemos essas taxas. E por isso que muitas vezes são chamados de mau colesterol. Olha quantos erros. Primeiro, não é um colesterol, isso é um agregado supramolecular que tem diversos tipos de substâncias, como proteínas, lipídios e o próprio colesterol, que é um exemplo de lipídio. Segundo, como que uma substância que tem uma necessidade mínima no nosso organismo pode ser mal? Mal a gente pode considerar a nicotina ou qualquer outra substância que não há a menor necessidade no nosso organismo. Ela pode até aparecer ali, mas nós não temos nenhuma demanda por nicotina no nosso organismo. HDL, VLDL, IDL, todas essas lipoproteínas nós precisamos no nosso organismo. Mas, claro, tem um limite máximo para elas decorrente dessas características, peculiaridades do seu metabolismo. Já o HDL não tem limite máximo. Quanto mais nós tivermos HDL,
não vai causar nenhum tipo de alteração fisiológica ou bioquímica. Bom, e aí você pode agora estar numa dúvida, falando, poxa, mas se a lipoproteína não é colesterol, por que quando eu como o colesterol, então eu altero a quantidade das lipoproteínas que eu tenho um limite máximo, aquelas que eu não posso superar? Porque já foi estudado e comprovado que a taxa de colesterol que nós temos no nosso organismo, ela favorece a síntese de determinadas lipoproteínas. E maior quantidade de colesterol vai ser encontrado, principalmente colesterol na forma esterificada e livre, né, vai ser encontrada em LDL e VLDL, que são aquelas lipoproteínas que nós temos limite máximo de tolerância no nosso organismo. Então, se você tem uma lipoproteína alterada, você está num quadro chamado de dislipidemia, o que provavelmente o seu médico vai te orientar é inicialmente você restringir a ingestão de colesterol na sua dieta, alimentos que são ricos em colesterol. Lembrando que o colesterol é uma molécula só sintetizada por organismos animais. Nenhum vegetal é capaz de sintetizar colesterol. Portanto, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, todas essas substâncias não têm colesterol nenhum. Você restringindo esse consumo, pode ser que você diminua a oferta de colesterol para o seu organismo. Por que pode ser? Porque como é uma substância fundamental para o nosso organismo, nós temos a capacidade de sintetizá-lo. Então ainda pode existir uma situação na qual a sua síntese de colesterol ela é aumentada. E mesmo sob uma dieta restritiva de colesterol, você pode continuar com taxas altas de colesterol no seu organismo. E aí o seu médico provavelmente irá prescrever uma medicação que inibe a síntese de colesterol. Muito bem, já que eu estou mencionando para vocês sobre o colesterol ser uma molécula sintetizada apenas por organismos animais, vale nós também entrarmos no assunto de ácidos graxos saturados e insaturados. Vamos lembrar da química que saturado é um termo utilizado para moléculas que possuem apenas simples ligações entre carbonos. Por exemplo, aqui eu estou desenhando uma molécula de etano e ela possui uma simples ligação entre os seus átomos de carbono. Se eu desenho uma molécula de eteno, o que eu fiz agora foi criar uma insaturação entre os átomos de carbono. Essa dupla ligação, ou dupla ou tripla ligação. Bom, os organismos vegetais possuem gorduras caracteristicamente insaturadas, que possuem mais duplas ligações. Os organismos animais possuem gorduras saturadas. Uma característica disso é que quanto mais insaturações eu provoco, vou desenhar aqui um ácido graxo qualquer, e vou colocar uma insaturação nele. Essa insaturação, ela provoca uma rigidez na molécula. Eu não consigo mais manipulá-la de modo que ela fique flexível. Então, essa rigidez vai impedir que ela se movimente de forma a aumentar o número de pontos de ligação entre os átomos de carbono, as tais das interações fracas do tipo forças de Van der Waals. Dessa forma, as gorduras insaturadas vão ter uma atração muito menor umas com as outras e, portanto, possuírem temperaturas de ebulição e temperaturas de fusão diferentes daquelas dos ácidos graxos saturados. Bom, uma característica disso é que a temperatura ambiente, os ácidos graxos insaturados são líquidos e os ácidos graxos saturados são sólidos. Por isso, as gorduras, né, os ácidos graxos insaturados, ou seja, os óleos dos vegetais são líquidos e as gorduras dos animais são sólidas a temperatura ambiente. As gorduras trans também têm sido muito comentadas porque um procedimento que foi realizado pela indústria alimentícia de você pegar uma gordura insaturada, ou seja, um óleo vegetal e, portanto, a obtenção dele é mais barata, né? Nós obtemos isso de vegetais, isso tem um custo menor do que uma criação de animais, que nós vamos retirar a gordura dele para a utilização desse material. Começou a ser utilizado um processo
de hidrogenação dessa gordura para que ela fosse saturada, quebrada aquela dupla ligação e, portanto, aquela gordura tivesse uma característica de uma gordura animal, uma gordura saturada. É assim, por exemplo, que se produz a margarina, uma gordura vegetal hidrogenada. No entanto, durante esse processo de hidrogenação, nem todas as ligações insaturadas dessas gorduras, elas são quebradas. E isso provoca, então, a possibilidade de nós termos aqui estruturas com configurações cis, ou seja, os ligantes que estão nesses carbonos que estão insaturados na mesma posição, aqui os hidrogênios, ou em posições contrárias. Nessa posição nós chamamos de cis e em posições contrárias nós chamamos de trans. E depois do consumo, né, da fabricação, da industrialização desses materiais, da comercialização e o consumo, é que foi percebendo quais eram as consequências do consumo dessas substâncias. Então foi uma pesquisa longitudinal e hoje nós já sabemos que o consumo de gorduras trans estão relacionadas a algumas alterações fisiológicas, algumas doenças e, por exemplo, na comunidade europeia você tem um rigor muito maior do consumo dessas substâncias, ou seja, da adição de gorduras trans nos alimentos do que nós temos no Brasil. Bom, vocês também devem ter ouvido falar, em termos de nomenclatura de lipídio, sobre aquelas gorduras ômega, né, os ácidos graxos ômega, e aí eu vou encerrar a aula de hoje só comentando o que significa essa terminologia. Existem basicamente duas maneiras de nós escrevermos a nomenclatura de um lipídio, sobretudo de um ácido graxo. A primeira é a nomenclatura bioquímica ou química, que é oficial, é determinada pelo órgão chamado IUPAC, né, o órgão máximo de nomenclatura de substâncias químicas, International Union of Pure and Applied Chemistry, e que diz que nós devemos contar o número de carbonos de um ácido graxo a partir do primeiro carbono que está ligado ao grupo carboxila. O grupo carboxila é aquele carbono que tem o oxigênio e o OH ligado à sua molécula. Como aqui nós temos uma situação onde esse hidrogênio foi desprotonado, nós estamos apresentando o oxigênio com a carga negativa. Então, o próprio carbono do grupo carboxila ele recebe o número 1, o subsequente 2, 3, 4 e assim por diante, de modo que aqui nós temos um ácido graxo de 18 carbonos. E aí, nós vamos verificar que no carbono 9 nós temos uma insaturação. Então, como que nós faríamos a nomenclatura? Colocaríamos primeiro o número de carbonos, 18, 2 pontos, depois de 2 pontos o número de insaturações, então só temos uma insaturação aqui, e aí, portanto, colocamos o número 1, colocamos a letra grega delta e, sobrescrito a ela, o número que representa o carbono ao qual essa insaturação está presente, então delta 9. Então, 18, 2 pontos, 1, delta 9 é a nomenclatura delta, nomenclatura oficial, nomenclatura IUPAC para a representação desse ácido graxo. E aí podemos ter até um nome bioquímico para isso, o ácido cis-9-octadecenoico. Se nós formos utilizar a nomenclatura ômega, o que nós vamos fazer é justamente contar os átomos de carbono ao contrário, a partir deste carbono aqui, chamado também de metila. Ele vai ser o carbono 1 e o último carbono, o carbono da carboxila, será o último a ser contado. Então, neste caso, na nomenclatura ômega, a gente só vai representar aonde estão as insaturações. Portanto, esse é o carbono 3, eu digo que ele é um ômega 3. Esse é o carbono 6, eu posso dizer que numa outra molécula que ela não tenha, por exemplo, uma insaturação no 3, ele vai ser um ômega 6 e assim por diante. Você está percebendo que aqui nós temos várias insaturações. Eu vou representar todas elas? Não, na nomenclatura ômega eu só represento a primeira. Então eu diria que isso aqui é um ômega 3 e acabou. E aí você fala, poxa, mas com esse tipo de nomenclatura eu não consigo dar o nome de uma molécula, eu não consigo saber exatamente como é a molécula. Perfeito, você não tem informações suficientes para isso. Porque essa nomenclatura ômega, ela não é oficial, ela é utilizada apenas para a gente conseguir se referir basicamente a alguns ácidos graxos de importância nutricional, como por exemplo o linoleico, que é um ácido graxo ômega 6,
e o linolênico, que é um ácido graxo ômega 3, ou seja, no carbono 6 desse ácido graxo nós temos uma insaturação. Vamos contar sempre da metila para a carboxila, se eu estou usando a nomenclatura ômega. Tá? E no caso de baixo é um ômega 3. Mas podem existir vários outros ômega 6? Perfeito. Ele não é um único. Então é outra consideração que nós temos que fazer. O linoleico não é o único ômega 6, mas como ele é um dos ácidos graxos mais presentes na nossa dieta e é um ácido graxo que nós não sintetizamos, chamado de ácido graxo essencial, ele ficou sendo costumeiramente mais chamado como o ômega 6 e a partir daí ele está muito presente, essa associação de ômega 6 com o nome dele, assim como o linoleico com o ômega 3. E por fim, apenas para nós desmistificarmos algumas questões dos lipídios, de que são substâncias maléficas que nos levam à obesidade e outras questões, vamos pensar que os lipídios eles são importantes não só como reserva energética, mas também como proteção contra choques mecânicos, também para a nossa manutenção da temperatura corporal, também entram na biossíntese de algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina D. Eles são importantes para a síntese de sais biliares, os próprios hormônios esteroides, né, os hormônios sexuais. Então eles são extremamente fundamentais e devem estar presentes na nossa dieta, sem dúvida nenhuma, que dentro de parâmetros estabelecidos pela própria comunidade médica, bioquímica, enfim, que verificam quais são as nossas necessidades diárias. E, por fim, vamos pensar se a escolha evolutiva de armazenarmos lipídio tenha sido boa. E eu mostro para vocês o seguinte, que se nós pegarmos, por exemplo, um homem de 70 quilos, ele tem aproximadamente cerca de 15 quilos de triacilglicerol, ou seja, sua reserva de lipídio. E o lipídio, nós vamos lembrar, ele tem um valor energético de 9 quilocalorias por grama, diferentemente do carboidrato que tem um rendimento energético de apenas 4 quilocalorias por grama. Ou seja, o lipídio é 2,5 vezes mais energético do que o carboidrato. E temos um detalhe adicional. O lipídio ele é hidrofóbico, ele não vai reter água na sua estrutura. Já o carboidrato é hidrofílico e ele retém água na sua estrutura. Nós sabemos que para cada grama de glicogênio, que é a maneira como nós armazenamos carboidrato no nosso organismo, nós retemos 3 gramas de água. Então, se nós fizermos um cálculo rápido aqui, nós vamos verificar que se no lugar de nós armazenarmos lipídio, nós armazenássemos só carboidrato, qual seria a massa adicional do nosso organismo? Vamos verificar aqui. Então, 15 quilos de lipídio. Para que nós tenhamos o mesmo rendimento energético, já que o lipídio é cerca de 2,5 vezes mais energético do que o carboidrato, nós teríamos que ter uma massa 2,5 vezes maior de carboidrato do que de lipídio. Então, nós teríamos aqui uma massa de 37,5 quilos de carboidrato no lugar de uma massa de 15 quilos de lipídio. Só isso? Não. Nós sabemos que para cada grama de carboidrato, nós retemos 3 gramas de água. Então, se nós temos 37,5 quilogramas de carboidrato, nós vamos ter 3 vezes essa massa. Vou colocar tudo na mesma unidade aqui para poder estabelecer isso como uma regra de 3. Vamos só multiplicar por 3 então aqui, ó, já que eu não estou conseguindo apagar. Que seria a massa de água retida nesse valor de carboidrato adicional. Então, nós teríamos 112,5 quilos de água armazenado com 37,5 quilos de lipídio. Vamos somar um ao outro para saber qual seria a massa excessiva que esse indivíduo iria armazenar se no lugar de ter só lipídio ele tivesse só carboidrato. Então ele teria 150 quilos adicionais.
no lugar de ter apenas 15 quilos. Isso prova para a gente que a escolha evolutiva, vamos dizer assim, de armazenar, de termos o lipídio como a nossa reserva energética, foi uma escolha extremamente positiva. Então é isso, pessoal. Bons estudos. Até a próxima aula.